Senhores e senhoras, esse segundo vídeo, partimos então à análise da figura dos sócios da sociedade simples. Lembrando que o que torna uma pessoa sócia de uma sociedade simples é a subscrição. Então é a titularização de certa parcela do capital social que torna a então sócia de um determinado grupo societário. Pessoa essa que pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa brasileira ou estrangeira. Não existe qualquer impedimento nesse sentido. A partir do momento em que você subscreve o capital social, surgem então alguns deveres e alguns direitos à figura do sócio. Por exemplo, tratando-se do sócio de uma sociedade simples, de um sócio de capital, ele tem o dever de integralizar o capital social. Surge assim uma relação obrigacional, tanto existe uma ação específica que é chamada ação de integralização, que é a hipótese em que a pessoa jurídica criada busca frente a esse sócio o cumprimento da obrigação inadimplida. Por sua vez, quando se trata de sócio de serviço, o contrato social, inclusive se trata de uma cláusula essencial, o contrato social deve trazer as obrigações pelas quais o sócio de serviço se obriga perante a sociedade. É importantíssima essa cláusula, porque na hipótese de falta de não cumprimento dessa obrigação, pode o sócio de serviço ele ter a privação no recebimento de seus lucros. Inclusive, justifica-se a exclusão do sócio de serviço caso não cumpra com as suas obrigações. Lembrando que nas sociedades simples nós temos uma característica importante que está lá no artigo 1002 do Código Civil, de que um sócio ele não pode ser afastado de suas funções. Então, por exemplo, um sócio de serviço, a partir do momento que tem a Constituição, ele passa a fazer parte do quadro societário, ele tem certos direitos e certas obrigações que não podem ser modificadas, senão pela própria alteração do contrato social. Então, se eu falo de deveres dos sócios, poderia falar do dever oriundo da boa-fé objetiva, é claro, um dever de probidade e lealdade na participação da sociedade e também nesses deveres financeiros, no que diz respeito à integralização do capital social. Porém, o sócio, quando subscreve o capital social, ele passa a ter alguns direitos também, e que eu também poderia chamar de direitos, separar em dois grupos, direitos pessoais e direitos patrimoniais. Quando nós falamos dos direitos pessoais, eu estou falando de dois direitos, de duas garantias. Uma é a garantia de fiscalização da sociedade e o outro é o direito ao voto, o direito de deliberação. No que diz respeito à fiscalização, eu chamo grande atenção, porque é um direito de todo e qualquer sócio ter acesso às informações da atividade, da gestão, do negócio da pessoa jurídica. Por exemplo, os livros contábeis, por exemplo, a movimentação financeira. Então, todo e qualquer sócio, a qualquer momento e independentemente de motivação específica, pode exigir perante o administrador, como aquele que representa a sociedade, a prestação dessas informações para fiscalizar, portanto, como está sendo conduzida a atividade empresa. Tanto é assim que uma das grandes querelas no direito societário existe quando um sócio pede informações à sociedade, por meio do seu administrador, óbvio, e tem negado esse direito, ou esse direito é prestado de maneira incompleta. Tanto é assim que, diante do direito de fiscalização, é que surge, que é solucionado por meio da chamada ação de prestação de contas, que é um procedimento específico do Código de Processo Civil, que tem ampla aplicação e inclusive no direito societário, em que o sócio ajuiza uma demanda contra a sociedade e seu administrador, buscando a obtenção de informações que lhes são de direito conforme traz a legislação. O segundo direito que nós trazemos é o direito de deliberação. Então, tratando-se de sócio, e especialmente aqui sócio de capital, existe o direito ao voto.
tudo aquilo que não for ato de gestão, tudo aquilo que não for ato de gestão da condução da sociedade, será de responsabilidade dos sócios decidirem. O próprio contrato social pode trazer quais deliberações competem aos sócios. Alguns estão previstos na lei, por exemplo, venda de imóveis. Nesse raciocínio, todos os sócios terão direito a deliberar, ou pelo menos a participar da deliberação. Lembrando que nessa espécie de sociedade, os votos se dão conforme a participação no capital social. Se eu tenho um capital social de 100 mil reais, aquele sócio que subscreve 75 mil reais tem 75% dos votos. Numa sociedade simples, relembro, o sócio de serviço ele não vota. Ele participa dos lucros, como eu vou falar adiante, mas ele não vota, senão em uma situação, para modificação de cláusula essencial do contrato social. Por sua vez, a segunda categoria de direito dos sócios é o direito patrimonial. Todo sócio, e seja sócio de serviço, seja sócio de capital, ele tem direito a participar nos lucros da sociedade. Então, existindo lucro, que é a diferença entre ativo e passivo, num determinado exercício previsto pelos sócios em contrato social, essa verba excedente deverá ser dividida entre os sócios. Na hipótese de ser responsabilidade ilimitada, as perdas também serão divididas entre os sócios, e aqui os sócios de capital. Nesse raciocínio, nós temos que entender o seguinte. Então, existe o direito patrimonial, que é o direito de divisão dos lucros. Perfeito. Esses lucros eles serão divididos, serão distribuídos periodicamente conforme previsão do contrato social. Sim. Não pode existir na sociedade a divisão de lucros fictícios, que é algo que nas sociedades de menor gestão, de menor qualidade de gestão, às vezes acontece. Situações em que não existe um resultado positivo e mesmo assim é entregue uma determinada quantia em dinheiro para os sócios. Na distribuição de lucros fictícios, é como se existisse um pagamento indevido. Surge um dever obrigacional de o sócio devolver para a sociedade essa verba indevidamente paga. Existe uma responsabilidade pessoal dos sócios dessa forma. Se não existir convenção no contrato social, os lucros serão divididos conforme participação dos sócios de capital no todo do capital social. Então, aquele sujeito que eu comentei que tinha 75 mil reais de 100 mil, ele tem direito a 75% dos lucros. Então, na hipótese de não existir menção no contrato social, é conforme a sua participação no capital social. Quando se trata de sócio de serviço, é preciso fazer uma conta, porque o sócio de serviço ele vai receber lucros na proporção dos demais sócios. Então, é como se ele tivesse a participação do capital social na média dos demais sócios. Inclusive, é algo que eu ensinei em sala de aula, é uma continha com uma regra de 3 que você faz, em que você pega a média, incorpora o total e vê o percentual, então, da participação de cada um dos sócios no capital social e divide os lucros. Ou seja, eu digo isso porque o sócio de serviço ele também participa nos resultados. Diante disso, é altamente recomendado, e como você se transforma num técnico nesse assunto, é que o contrato social já preveja de maneira específica como vai se dar a divisão de lucros. Por exemplo, 10% do resultado será dividido entre os sócios de serviço, em tal proporção, para você evitar discussões desnecessárias subsequentes. Bom, então, no que diz respeito aos sócios, tem os direitos patrimoniais e os direitos pessoais. É também uma possibilidade dos sócios a cessão das cotas. A partir do momento em que você se torna sócio de uma sociedade, o capital social é dividido em partes, que nós chamamos de cota. Essa cota é titularizada por um dos sócios e é um bem econômico. Essa cota que pode ser objeto de penhora, que pode ser doado, que pode ser alienado. E quando nós falamos da transferência dessas cotas para outra pessoa,
com o interesse de que essa terceira pessoa se transforme em sócia, nós falamos, portanto, de cessão de cotas. Cessão de cotas. Essa cessão de cotas é um contrato. Então, um contrato realizado entre o sócio e um terceiro, que não existe necessariamente a participação da sociedade ou dos demais sócios. Essas cotas elas são vendidas para o terceiro conforme convenção entre os sujeitos. E como já foi explicado, não necessariamente corresponde ao capital social ou à participação no capital social. 50 mil cotas no valor de 50 mil reais, hipoteticamente, pode ser vendido por 800, 900 mil reais. Isso depende da convenção entre os sujeitos. O interessante da sociedade simples é porque, de novo, para você ser sócio, você tem que modificar o contrato social. Então, além da cessão de cotas, terá que existir uma posterior alteração do contrato social. E nessa alteração do contrato social, lembre-se, quem são os sócios, trata-se de cláusula essencial e precisa da anuência de todos os sócios da unanimidade, inclusive aqueles que são os sócios de serviço. O que dificulta, de certa maneira, a cessão de cotas nas sociedades simples. Quando nós formos estudar adiante, lá na frente, a sociedade anônima e a própria sociedade limitada, vocês verão que como eu não exijo unanimidade, se trata de algo muito mais simples. Um detalhe interessante é que quando você, digamos que é feita a cessão das cotas, é transferido o valor patrimonial para outra pessoa, que então passa a ser sócio da sociedade, faz a alteração. A partir da alteração do contrato social, o antigo sócio, aquele que cedeu as suas cotas, continua responsável pelas obrigações sociais. Por óbvio, por obrigações sociais anteriores à sua saída por conta da cessão. E essa responsabilidade, você pode pensar, mas como assim se tem a sociedade? Lembre-se, a sociedade simples, em regra, é uma sociedade de responsabilidade ilimitada, além de se ter a figura da desconsideração da personalidade jurídica. Então, em hipóteses em que existe uma dessas ferramentas, por obrigações anteriores à saída do sócio, ele responderá por 2 anos. 2 anos. Esses 2 anos são importantes porque nós utilizamos em outras situações. Especialmente quando eu falo, e é um assunto que eu gostaria de comentar, sobre outras hipóteses da saída de um sócio de uma sociedade. É aquilo que nós tecnicamente podemos chamar de resolução da sociedade em relação a um único sócio. Porque, veja, quando há a cessão da cota, o sócio sai da sociedade e outro entra no lugar. Quando há cessão total, pode inclusive ser parcial em que os dois vão continuar na sociedade. No entanto, imagine que os outros sócios eles não concordam com a alteração do contrato social. Ou um sócio está desgostoso com a atividade da empresa e não consegue vender, não quer continuar. Existem alternativas? Existem. Uma das alternativas de resolução da sociedade em relação ao único sócio é o direito de retirada. O exercício do direito de retirada, que é muito importante para as sociedades simples e também veremos adiante para as sociedades limitadas. É a situação, portanto, de um sócio não querer continuar mais na sociedade e pedir então a sua saída, que ele deixe de fazer parte do quadro social. Esse direito de retirada, ele tem, num primeiro momento, um fundamento na própria Constituição Federal, porque a Constituição Federal garante a liberdade de associação. E quando eu parto do conceito de que eu tenho a liberdade de me associar-se a alguém, da mesma forma eu não sou obrigado a continuar associado. Então, na sociedade simples, qualquer pessoa, qualquer sócio pode sair da sociedade a qualquer tempo, independentemente de motivação. É óbvio que quando eu falo aqui do exercício do direito de retirada, eu estou falando de uma sociedade por prazo indeterminado. Na sociedade por prazo determinado existe a obrigação de você continuar durante esse período. Mas como nós temos a sociedade por prazo indeterminado, independente de motivação, você pode sair a qualquer tempo. Desde que você avise, comunique, notifique a sociedade com um prazo de pelo menos 60 dias. Então, notifica-se a sociedade que em 60 dias você quer deixar o quadro social, deixar de ser sócio, exercer o seu direito de retirada. Caso exista a recalcitrância da sociedade e dos demais sócios em lhe retirar do quadro societário,
na medida em que exige-se alteração do contrato social e, como eu vou comentar em seguida, tem certos direitos patrimoniais, existe um processo judicial, uma ação específica para esse tipo de situação que nós chamamos de ação de dissolução parcial de sociedade. O autor será então o sócio descontente que quer sair do quadro societário, mas encontra o impedimento, a recalcitrância por parte da sociedade dos demais sócios. Busca o Poder Judiciário e fundamenta que ele tem o direito à retirada e vem o juiz de direito e determina, o Estado, então, por meio do juiz de direito, determina a modificação do contrato social. De um jeito ou do outro, seja voluntária, seja com a lide ou sem lide, a partir do momento em que o sujeito sai da sociedade, ele tem direito ao valor patrimonial de suas cotas. O valor patrimonial das suas cotas considerando que nós temos o capital social é dividido por cotas. A participação do sócio nessas cotas, o número de cotas que ele tem, é também a proporção desse sócio no patrimônio total da sociedade. E considera que patrimônio total da sociedade, o ativo da sociedade menos o passivo. Essa diferença é um patrimônio, que não necessariamente é patrimônio líquido, nesse sentido, mas o sócio retirante, o sócio que se retira também tem direito à participação nesse patrimônio. Na verdade, então, essa proporção das cotas será aplicada a mesma proporção no patrimônio da sociedade e o sócio retirante terá direito a receber esse valor. Então, se o nosso amigo lá que tinha 75% da participação na sociedade decide retirar-se, ele vai receber 75% do patrimônio da sociedade e vai levar para casa. Esse pagamento ele deve ser realizado em até 90 dias após a resolução. Lembrando que a resolução se dá após os 60 dias da notificação. A sociedade então se torna devedora do sócio e tem que fazer o pagamento dessa quantia. Eu ensinei em sala de aula que isso na prática é um grande problema. Na medida em que você pagar 75%, 30%, 50%, 10%, seja o que for do valor patrimonial da sociedade, num espaço de tempo tão curto, muitas vezes inviabiliza a continuidade da empresa. Por conta disso, o contrato social ou até mesmo um acordo de sócios pode dizer que o pagamento desse valor patrimonial se dará de maneira diversa, com prazo de carência em 20 vezes, 24 vezes, 36 vezes. É sempre importante ter essa previsão. Bom, então diante disso eu encerro esse segundo vídeo com essa segunda parte da nossa disciplina falando sobre sociedade simples. Na terceira parte eu vou falar de novas formas ou outras formas de saída de um sócio da sociedade e principalmente da figura do sócio remisso, que é algo que, salvo o melhor juízo, não trabalhamos ainda em sala de aula.